A paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre, nessa tarde maravilhosa, nesse período das 12 horas, um momento profético, um momento de oração, a qual nós seguimos ali a revelação do profeta Daniel, que orava 3 vezes ao dia, e nós estamos assim cumprindo esta revelação diante de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós estamos construindo e te convidando para esse grande projeto, a construção de Atos dos Apóstolos, onde iremos estar com Atos dos Apóstolos dentro do nosso setor, onde nosso Senhor irá trabalhar conosco. Nesse momento, nós iremos ler, entrar na profundidade da palavra, no capítulo 17 de Mateus, que é o capítulo da transfiguração, o momento da glória e do poder absoluto do Pai. E nós teremos a oportunidade de observar um monte da transfiguração que ali ocorreu. Se você está pronto para ver o que poucos viram, este é o seu momento. Se você não estiver pronto, você preste atenção, porque o Senhor vai falar contigo como tem falado conosco. Neste vídeo, o 17º vídeo do projeto Atos dos Apóstolos, nós subiremos o monte com Jesus, Pedro, Tiago e João, para testemunhar a transfiguração. Em Mateus 17, ele não é apenas um relato histórico, é um convite para entendermos a verdadeira identidade de Cristo e a importância de ouvi-lo. Nós e vocês que buscamos uma experiência mais profunda com Deus e queremos entender como a fé pode remover montanhas, este estudo certamente vai impactar a nossa vida e trazer libertação. Então, neste momento, eu te convido a nós orarmos, para nós lermos a palavra do Senhor, para o nome do Senhor ser glorificado. Senhor Deus, neste momento, às 12 horas, o momento das 12 horas, o momento da sexta hora do dia, nós pedimos ao Senhor, meu Pai, sê conosco, fala conosco, Senhor, na profundidade, para que o teu nome possa ser glorificado, que esta palavra, que para mim está sendo lida neste momento profético exato, no período das 12 horas, mas eu não sei qual o momento que essa pessoa, meu Pai, vai ouvir, vai assistir este vídeo, que este momento possa ser um momento profético para esse ser, e que teu Espírito possa trazer acalento, possa ser sossego, paz, alegria, para o meu coração e para o coração de todos aqueles que ouvem. Assim, Senhor Deus, eu oro a Ti e te suplico a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus, com a graça maravilhosa do Teu Espírito Santo. Amém, Senhor, e graças a Deus. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, se você assim estiver com ela presente, capítulo 17. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 17, a palavra do Senhor nos diz assim: a transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem
luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é misto e que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e ressuscitará todas as coisas, restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que eles falaram de João Batista, a cura do lunático. E quando chegaram à multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes nas águas. E trouxeram os teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vós sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direi a este monte: Passa daqui para acolá, e há de se passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem será entregue na mão dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Jesus paga o tributo. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam as de dracmas, e disseram: O vosso mestre não paga de dracmas? Disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo que: Te parece, Simão, de quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo, estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Meus amados, aqui nós conseguimos perceber rapidamente, numa leitura breve, numa posição muito posicionada, neste capítulo 17, onde Jesus, ele chama três dos seus discípulos que estavam aprendendo o apostolado,
e desejou mostrar-lhes algo diferente, algo que ninguém tinha mostrado para eles desde o seu nascimento, porque Jesus já estava preparando-os para uma grande obra, onde os seus atos seriam lembrados e executados até o dia de hoje. Os atos que tornaram uma igreja fiel e digna de receber a honra e a glória, a igreja primitiva. Eles nem ainda sabiam muito bem sobre esse assunto, mas o Senhor já estava os preparando, e o Senhor, ele se transfigura, aí é onde entra a metafísica, não é? Jesus, num corpo de carne, sangue, células, moléculas, ele agora transfigura esse corpo em um corpo espiritual, ele sai dessa dimensão pesada do nosso planeta, a terceira dimensão, e entra na dimensão de Deus, ele entra no tempo de Deus. O tempo de Deus, ele vem até o Senhor e o transfigura para que ele pudesse receber do Senhor naquele momento a capacitação da profecia que estava para se cumprir. Porque os irmãos podem perceber uma coisa muito interessante, pesquisem sobre isso. Pedro era um homem muito direto, muito rápido, ele não ficava pensando para falar, ele via e falava, ele era afoito, ele era um homem intrípido, mas um homem que tinha um coração voltado para o Senhor. Ele tinha espaço para ouvir, ele tinha um desejo de realizar, ele era um homem muito desejoso, muito otimista. Ele tomou a frente, e quando ele viu aquela transfiguração, ele viu a presença de Elias, ele viu ali agora a presença de Moisés, e olha que um detalhe revelado para os irmãos aqui agora: Pedro não nasceu na época de Moisés e nem na época de Elias. E como ele reconheceu Elias e Moisés? Porque Pedro também já entrou dentro do processo metafísico daquela transfiguração. Os 3 apóstolos, os 3 discípulos já estavam no movimento da maravilha de Deus, no extraordinário de Deus naquele momento, e eles nem entendiam o que estava acontecendo. E Pedro indagou: Senhor, então é mister, Senhor, que aconteça assim, que eu construa aqui agora 3 tabernáculos, Senhor. Ele ficou apavorado, atônito. Ele ficou sem saber o que fazer, porque ele nunca tinha visto algo daquela forma. Porque eu acredito que Jesus, ele se transformou, se transfigurou em sua essência divina, e eu acredito que ele nunca tinha visto uma visão daquela. Eles nunca tinham visto uma presença tão forte como a que eles viram. E o Senhor falou: não, fiquem tranquilos, não precisa, não é assim. Fiquem calmos, o que tem que acontecer é o que é. E ali a palavra fala que a presença de Deus, ela se materializou como uma nuvem descendo, e uma luz, e uma voz, que era aquilo que eles conseguiriam ouvir e sentir sem ser consumidos. E a voz disse: ó, esse aqui é quem eu me comprazo, escutai-o. Ou seja, ele vai ensinar, ele vai mostrar como é que se faz. Aprenda com ele, porque vocês vão usar as ferramentas. E ali eles passaram esse momento maravilhoso. E os irmãos podem observar que quando o mistério de Deus ele acontece na nossa vida, uma transformação acontece. E logo em seguida, o que aconteceu? Quando esse mistério aconteceu, Jesus falou: ó, a ninguém dizeis o que aconteceu até que o Filho do Homem cumpra o que veio fazer. Isso é um segredo entre nós, isso é um poder que Deus te deu, nos deu, para nós suportarmos o que vai acontecer. E quando Deus capacita o homem, quando Deus ele entrega para o homem aquilo que é para o homem fazer, vem a primeira prova. E o que acontece? Acontece aquilo que é o óbvio.
o lunático, a cura de um lunático. Por que lunático? O que quer dizer lunático? Há um homem, uma mulher, uma criança, um adolescente, um jovem que vive no mundo da lua, que não tem os seus pés fincados sobre a realidade, é louco, ninguém entende, ninguém sente o que essa pessoa está sentindo, ela não fala coisa com coisa, ela está correta, ela está vendo as coisas certas, ela está passando pelo momento certo. Às vezes é um momento de prova, é um momento de insanidade, mas é o momento que aquela pessoa está passando. Ali, ela está gerando muitos movimentos, muitas coisas a favor. E ela é tratada como um lunático. Ela é tratada como uma pessoa doente. Ela está possuída por um espírito ruim. Mas para o nome do Senhor ser glorificado. E a palavra do Senhor diz que o pai desse menino, deste homem, dessa criança, desse ser, rogou ao Senhor: Senhor, meu filho é atormentado. Ele cai no fogo, ele cai nas águas e não tem quem o cure. E o Senhor, rapidamente, porque ele já estava um período na jornada, ele disse: devido, os seus discípulos tentarem fazer alguma coisa, e aqueles que seguiam o Senhor após o monte, ele foi claro, ele falou: existe uma geração que ainda é incrédula, mas por causa dessa incredulidade eu vou mostrar, não por mim, mas pelo poder de Deus, a obra a qual todos nós somos chamados para realizar, amar uns aos outros e nos curarmos. Somos espelho um do outro. Jesus tomou sobre si esse garoto, esse rapaz, esse menino, esse ser, e o curou. E o curou. E expulsou aquele espírito que o atormentava. E disse: vocês não conseguiram curá-lo por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, conforme um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar. E nada vos há de que será impossível. Mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então, irmãos, está bem claro aqui. Existem coisas que são mais fortes, que acontecem na sua vida e na minha vida. Estamos passivos a isso. E isso só vai ser liberado, meus amados irmãos, com oração que nós estamos fazendo aos três horários proféticos, 3 vezes ao dia, orando e buscando o Senhor, lendo a tua palavra e meditando nela. Nós cremos que nós seremos libertos de todos os males, que essas entidades, esses seres que atormentam a humanidade, possam sair em retirada, para que nós possamos ser felizes na presença de Deus. Por isso que o Senhor, nesse dia, Ele nos deu uma chave para abrir a Escritura, para abrir a nossa mente e o nosso coração. Receba de bom grado esta palavra, para que o nome do Senhor possa ser glorificado na sua vida. Eu não sei pelo momento que você passa, mas o Senhor assim Ele sabe. Vamos orar entregando esse período diante do Senhor. Senhor, neste momento, nós entregamos, Senhor, diante de Ti a Tua palavra. Glorificamos ao Senhor por esses mistérios revelados, Senhor, pela Tua paciência, porque a Tua palavra, ela é um remédio que cura. A Tua palavra é um manual de ensinamentos
é um manual com ferramentas para a vitória. E nós agradecemos ao Senhor por nos ensinar, meu Deus, que tudo é possível mediante a nossa fé. E não tem nada que fique sobre as nossas vidas, na nossa frente, nas nossas laterais, atrás, embaixo, cima, em nosso ao redor, que não seja vencido através da nossa fé na tua palavra. Aqui é a tua palavra viva e eficaz, sem remendos, sem enfeites, Senhor. A palavra pura que veio do céu. Por isso, Senhor Deus, neste momento, nós te glorificamos e pedimos ao Senhor, ajuda-nos nesta grande obra, para que o teu nome venha a ser glorificado. Que esse projeto da Igreja de Atos dos Apóstolos, Senhor Deus, sendo fundamentada sobre 4 colunas, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas e no Evangelho, Senhor Deus, de João, possa ser o grande alicerce e a grande base para Atos dos Apóstolos, para esses últimos dias. Que possa ser essa base fundamental e que tenha o Senhor como pedra de esquina, pedra angular, para que o teu nome possa ser glorificado. Assim, Senhor Deus, nós entregamos esse período e te pedimos, alcança-nos com a tua misericórdia. Aqueles que te servem, fortalece, Senhor. Aqueles que estão começando agora, meu Deus, da porção dobrada. E aqueles que não iniciaram, Senhor Deus, chama-os pelo teu Espírito, para que o teu nome venha a ser glorificado. Assim nós oramos, te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E a graça do teu Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, neste momento eu me despeço e gentilmente nessa despedida eu vos peço que, se você sentiu no seu coração, gostou, você deixa o seu like, por gentileza faça um comentário, pode perguntar o que vier ao teu coração. E também eu vou um pouco mais além e peço que, por gentileza, compartilhe, para que esse canal possa chegar com mais rapidez a muitos que assim assistirem. E que essa pessoa que você compartilhar, ela possa alcançar a bênção. As pessoas que vieram no teu coração possam ser abençoadas. Assim, eu me despeço com a paz do Senhor Jesus, já agradecendo por tudo, pois até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado, um forte abraço, um beijo no coração. E que a paz do Senhor Jesus possa brilhar, reinar sobre a sua vida. Amém. E graças a Deus.